Você falou né, das crianças que estão aí numa situação mais complexa em termos de pobreza, que muitas vezes não permite sequer estudar. Né? Nós falamos a respeito da própria comunidade, né, existente, que, como falou o Damasceno, muitas vezes não tem nenhuma água de Não qualidade. tem. Né? Não tem uma água. Estava até lembrando, Damasceno, que na segunda-feira nós fizemos um seminário, né, e nesse seminário nós falamos sobre a água. Né, dentro de uma das ODS falava de clima, e especificamente falamos da água, e né, exatamente dos problemas decorrentes do mau uso dessa água. Diante disso, eu gostaria de te perguntar, Ana, como é que você percebe, ou como a gente pode, de alguma forma, envolver as famílias e a comunidade como corresponsáveis por uma educação de qualidade? A gente sabe que tem políticas do governo que podem ser melhoradas, tem coisas que poderiam ser muito melhor, mas, independente da gente ficar dependendo, né, de políticos, o que, é que a gente pode fazer hoje? Como é que nós, enquanto família, enquanto a família, né, que é a estrutura, né, principal do indivíduo, e a própria comunidade, podem agir como corresponsáveis dessa educação e até para depois pressionar, se for o caso, né, os governos e as políticas para buscarem também uma melhoria e cumprirem o seu papel, que também tem deixado muito a desejar. Como é que você vê isso? Olha, é a palavrinha cooperação. Eu não sei dar aula sozinha. Eu não sei trabalhar sozinha. Então, eu imagino que a cooperação, a gente cooperando, o que está acontecendo aqui? Não é uma cooperação? Estamos nós três Isso. aqui e uma porção de gente aqui acompanhando a gente, discutindo, conversando. Pensa isso lá no ambiente escolar. Pensa agora, lembra da curadoria? Também tem que ter uma direção escolar que olhe para fora, uma direção escolar que olhe ao entorno. Poxa, se a escola está inserida, por exemplo, numa área ribeirinha, ela tem que ter alguma coisa ali que envolva a pesca, que envolva o treinamento, que ouça os pais, levar os pais para falar as experiências deles. Ah, mas os pais não sabem nem falar direito. Essa é a oportunidade. Traz os pais aqui, vamos conversar, faz alguma coisa, faz um movimento, reuniões participativas, escuta ativa, que também, isso é uma palavra da medicina, igual nós consultores pegamos essa palavra da medicina, também tem a palavra ausculta, que é aquela escuta que o médico pega o esteto. Então, claro que eu estou usando uma metáfora, mas por que a gente não promove essa escuta ativa? E para escutar, aí tem uma palavra-chave que a escola precisa ter, chama-se tempo. Entendeu? A escola tem que ter tempo. E tempo tem que estar lá no currículo, aquele, como é que eu vou dizer, aquele fôlego de tempo. Gente, as crianças têm uma mochila pesadíssima, inúmeras atividades, inúmeros conteúdos, parece que não há brecha ali. Não é assim que é? Gente, o nome do nosso, no Brasil, né, o nome do nosso organização acadêmica é grade, não é isso, gente? Não é, É, não é, né? é grade. Verdade. Algo preso, algo Algo rígido, amarrado, entendeu? né? Algo amarrado, Se eu exatamente. fosse criança hoje, aí eu ia olhar assim, né? A pessoa ia falar, a sua grade escolar, Grade. eu ia dizer, eu não quero grade, não, eu não quero ficar nessa Quero escola, não. não. Algo rígido no mundo que, como diz o Bauman, líquido. É. Isso que a Isso. gente. Teve uma palestra, né, no dia 6 que eu fiz sobre a modernidade líquida e a inteligência artificial, e falava exatamente isso. Quer dizer, se você quer uma modernidade um pouco mais sólida, dê substância a essa modernidade, ao que está acontecendo. Então, voltando para falar das famílias. As famílias, primeiro que na reunião de pais, gente, eu vou falar aquela frase de novo. Escreve aí no chat se eu estou falando mentira ou verdade. Nas reuniões de pais, só vão os pais que nem precisavam ir, gente. Os pais atentos, que estão sempre ligados, que os pais daqueles alunos que estão vivendo, às vezes, grandes problemas, eles, às vezes, ficam intimidados a irem nas reuniões. Então, o que seria necessário? Essa escola abrir a janela. Gente, não é à toa, isso eu aprendi o que eu vou falar,
que o Windows, né, essa coisa de janela, porque é algo aberto para o mundo. Então, se na informática usam, por que a gente também não se apropria dessa Exatamente. fala e abrir essas janelas da escola? É igual a faculdade ir para fora de seus muros. Olha que frase bonita, eu já usei em tanto artigo. Isso, Sabe? isso. E a escola? E a escola de base? Será que essa escola pode fazer uma excursão pelo bairro? Excursão pelo bairro, gente. Conhecer o que está acontecendo no bairro, a criança entender, nossa, tem uma padaria. Ué, como é que faz para ter uma padaria? Quantas pessoas trabalham na padaria? O que faz? O que não faz? Mas não, a escola, coitada, também. Lembra? A educação está precisando parar e se especializar e estudar. Porque a escola também não tem tempo para nada. A diretora fica ali, cheia de afazeres, cheia de planilhas, porque ela tem que cumprir as grades. Isso é verdade. Ufa. E outra coisa, né, Ana, você trouxe essa questão. Antigamente, porque a gente só é antiga há um pouco, nós somos jovens há mais tempo. Bom, Neide, fala por você, tá? Só somos jovens há mais tempo, mas antigamente ela me mata de vergonha. Tinha essa coisa de a gente levar os pais para falar sobre a profissão. Isso, né? Isso. Que o pai ia, ou levava um tio, ou levava alguém, para você ter a identificação com essa profissão. Isso acabou. E tinha muitos que eram pescadores, né? Mestre de obra, um monte. Eu lembro bem que eu tinha um colega que dizia, quando eu crescer eu quero ser mestre de obra. Que ele achava lindo quando né? ia o pai, mestre de obra. Olha, ganha bem, tá, gente? Exatamente. Então, assim, você vê, tinha pais médicos, eletricistas, mas era legal porque você conhecia aquilo, você trazia a prática para dentro da escola, né? E tem uma colocação aqui, acho que é do João Damascena, né? Gente, meu amigo, João. Ele fez se a educação no Brasil influenciar os currículos, não precisaríamos de mão de obra terceirizada. Pior coisa que inventaram. Eu entendo, João, porque acontece, o que acontece? Infelizmente, em alguns setores, a mão de obra terceirizada, ela parece que ela é um filho órfão. Ele não é de ninguém. Ele não é da empresa que contratou, porque ele é um prestador de serviço. Ele não é daquela. Gente, eu já assisti uma pessoa numa empresa do governo mandar um terceirizado sair do banco do ônibus que ele costumava sentar. E a pessoa saiu. Entenderam o cenário? Entendi. O ônibus pegava as pessoas daquele setor público e os terceirizados também usavam, inclusive eu. E ônibus fretado, né? E a pessoa falou, esse é o meu lugar. Eu tive uma síncope. Aliás, imagino. Uma síncope, mas todo mundo fala nesse... Eu tive uma síncope ali. Como que ele... Então, eu entendo que o João fala do dilema do terceirizado. Agora, lembra, se houvesse educação, se tivesse essa base, as pessoas entendessem, olha, o terceirizado é um prestador, isso que ele coloca. Empresa-mãe, que é coparticipativo, então tem corresponsabilidade. Né? Exato, muito bem. Eu acho que... uma situação dessa é tão precária que lembra aquele caso que todos nós sabemos, né, de 1950 e alguma coisa, que eu não lembro o ano, da Rosa Parks, né, aquela ativista, né, negra, preta dos direitos humanos, que se recusou a levantar. Sim. Naquela época. Veja que coisa precária filme, ainda aconteceu. Virou filme, exatamente. É uma coisa muito, né, degradante ver uma coisa dessa. Uma coisa, né, e a gente tem que enfrentar. É por isso que eu coloquei essa pergunta, porque nós, enquanto sociedade, por um lado, dependemos de políticas públicas. Ponto. Por outro lado, nós não podemos ficar dependendo exclusivamente da mudança da política pública. Então, é esse papel de família, de comunidade, que mesmo dentro dessas restrições atuais, o que é que a gente pode fazer? Porque a educação realmente pode libertar. O nosso querido Paulo Freire já falou. Então, pode libertar, porque ele cria condições de você entender o contexto. Né? Inclusive,
é a liberdade verdadeira, é de você entender o que está acontecendo, né? Então vamos ver como é que a gente pode trabalhar essa situação. Por isso que eu fiz essa pergunta a você, a importância da família, a importância da comunidade, até para que a gente possa pressionar os governos, seja ele de qualquer local, né, de qualquer país, a melhorar a educação de todos e não deixar ela restrita a um pequeno grupo, né? Porque esse é o objetivo da ODS. Né? Exatamente tornar a educação de qualidade algo que seja acessível a todas as pessoas em todas as condições. Não é verdade? Acesso, não é, José? Acessar, acesso. Exatamente, não ficar para uma minoria. Então, assim, perfeito. Dar condições, sabe? Acesso. Acesso. Ana, eu vou te dizer uma coisa, eu não tenho nem roupa para isso. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.